Oi, pessoal. Um dos casos que tem até me surpreendido, que está chegando com frequência no meu consultório, é sobre ardência na língua. Tem muitas pessoas chegando com ardência na língua, sobretudo mulheres, né? Mais ou menos na faixa de 60 anos, 50 a 70 anos, mas também homens. Então eu decidi fazer um vídeo falando sobre ardência na língua. Por que que acontece? Porque cada vez mais pessoas têm me procurado com essa queixa. Então tudo isso eu vou falar nesse vídeo, né, gente? Ardência na língua, quais são as principais causas, quais são os principais tratamentos, né? E quais são as populações que ela mais acontece. Tudo isso vai ter nesse vídeo. Mas antes disso, gente, já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum conteúdo. Eu tô começando uma série de vídeos que toda semana eu vou estar lançando vídeos sobre manifestações orais, ou seja, na boca, de doenças sistêmicas, doenças do corpo que a gente pode perceber através da boca. Então se inscreve para não perder nenhum dos vídeos. Deixa seu like nesse vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante, entregue para mais pessoas, tá certo? E fica ligadinho aí que vem com muita coisa boa nesse vídeo. Tá bom, gente? Primeiro, gente, ardência na língua, né? Ela também é conhecida como língua ardente ou síndrome da ardência bucal. Por que síndrome? Porque tudo que a gente diz que é uma síndrome é porque tem várias causas. Não é uma causa só que está causando aquilo, né? Existem várias causas e muitas vezes você tem que tratar várias causas para que você controle a síndrome da ardência bucal. Às vezes as pessoas têm que recorrer a tratamentos diversos, às vezes passam por vários profissionais antes de ter o diagnóstico e isso gera um pouco de frustração, ansiedade e até medo, achando que tem algo mais grave. Pois bem, gente, vamos falar sobre a síndrome da ardência bucal. A síndrome da ardência bucal, gente, é uma patologia onde o paciente sente que a língua está ardendo, está queimando, né? Às vezes até uma sensação de pimenta na língua, mas não consegue perceber nenhuma alteração na língua, ou seja, não tem nenhuma feridinha, a língua não está vermelha, como se estivesse, tipo, queimando, não tem nada. E a pessoa fica naquela sensação incômoda e naquela angústia, porque fica pedindo para uma pessoa olhar, outra pessoa olhar sua língua, a pessoa não percebe nada, mas ela sente que a língua está ardendo e ela não lembra de ter comido nenhum alimento apimentado, nem nada que esteja causando aquela ardência. Isso gera um pouco de angústia. Então, normalmente, esses pacientes, eles normalmente procuram dentistas clínicos, procuram também otorrinos, clínicos gerais, até que chegam em nós, dentistas, que somos da área de patologia e estomatologia, que normalmente a gente estuda aprofundadamente as doenças da boca e maxilofaciais, né, da face. Então, gente, a síndrome da ardência bucal, da língua ardente, ela tem causas multifatoriais e ninguém sabe ao certo por que ela acontece. Mas a gente está percebendo o perfil das pessoas que ela acontece com mais frequência. Então, normalmente são mulheres, né, em idade pós-menopausa. Então, normalmente aos 50 anos, 52 anos, é a idade que as mulheres estão entrando na fase da menopausa. Então, por aí começa a acontecer a síndrome da língua ardente, ou após isso, então 60, 70 anos, esses pacientes começam a aparecer com essa sensação de língua ardente. É algo que afeta em torno de 3,5% da população do Brasil. Então, se hoje a gente tem algo em torno de 200 milhões de pessoas, isso afeta algo em torno de, fazer umas continhas aqui mais ou menos, 9, 8 milhões de pessoas, tá certo? Em algum momento da vida, transitório ou permanente, tá certo? Levando em consideração que a nossa população está envelhecendo cada vez mais, a população de idosos, de mulheres que passam na menopausa, está envelhecendo cada vez mais, e vocês vão entender também que existem outras causas de síndrome da língua ardente, você consegue entender por que o número é tão grande de pessoas com essa sensação, e que, inclusive, no último mês, as pessoas que chegaram no meu consultório com essa queixa foram, no mínimo, 6 ou 7 pessoas. Se você levar em consideração em um mês, é praticamente 2, 3 pessoas por semana aparecendo com a língua ardente. Então, é uma coisa bem frequente. Isso só no meu consultório. Imagine em outros consultórios do Brasil, né? Então, gente, a síndrome da língua ardente, como eu já falei para vocês, ela pode acontecer em mulheres pós-menopausa, mas também ela pode ter outras causas. Ela pode ter causas relacionadas a deficiências nutricionais, como ferro, vitaminas do complexo B, ácido fólico, zinco. Ela pode ter também relação com alguns medicamentos, por exemplo, medicamentos que são utilizados para induzir o sono, como o Zolpidem, o famoso Zolpidem. Ele pode ter como efeito colateral, não é tão comum, mas pode acontecer, ardência na língua. Outros medicamentos, como os usados para tratamento da hipertensão arterial, como captopril, enalapril, eles podem ter como efeitos colaterais também ardência na língua, certo? E alguns medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos, eles podem também trazer
como efeito colateral, ardência na língua. Fatores locais que podem causar ardência na língua. Pode ser, por exemplo, próteses dentárias ou coroas dentárias ou próteses sobre implantes que foram feitas sem a correta, a gente chama de polimerização, né? Que a gente usa normalmente resinas, acrílicas ou outros materiais. Mas quando você tem mais monômero do que polímero, o monômero é um pouco tóxico para os dentes, então isso pode causar irritação. Então, quando há uma incorreta polimerização dos materiais dentários, isso pode causar uma ardência na língua também, que é o que a gente chama de ardência por fatores locais. Então, decorrente de acúmulo de monômero em próteses dentárias, em coroas dentárias. Isso pode ser um fator. Outras questões são alergias ou intolerâncias a produtos de higiene oral. Por exemplo, o lauril sulfato de sódio. O lauril sulfato de sódio, ele promove uma espécie de relaxamento das células da pele, né? Relaxamento, depois volta. Isso pode promover uma leve irritação. Então, alguns pacientes que têm intolerância ao lauril sulfato de sódio, que está presente em vários produtos de higiene, inclusive nos cremes dentais, que eles são os que fazem aquela espuminha, a gente pode alterar o uso dessas substâncias, né, por outros sem o lauril sulfato de sódio. Outras questões também, gente, podem estar relacionadas a alimentos. Então, tem pessoas que quando comem determinados alimentos podem desencadear a sensação de ardência, a sensação dolorosa na língua, né? E um último fator poderia ser uma relação maior com a ardência bucal em pessoas que já têm língua geográfica, ou a glossite migratória benigna. A língua geográfica, gente, é uma variação da anatomia da língua, em que há áreas, como vocês vão ver aqui na imagem, áreas que estão despapiladas e áreas que estão normalmente papiladas. Isso faz um desenho na língua que a gente chama de língua geográfica. É uma condição normal que não exige tratamento, e às vezes o paciente pode sentir uma manifestação de ardência na língua quando consome determinados alimentos ou quando está estressado em determinados momentos, tá certo? Então, como vocês podem ter uma ideia, existem múltiplos fatores que causam a síndrome da ardência bucal e esses fatores têm que ser controlados para que você consiga controlar também essa sensação dolorosa que é bem cômoda e incapacitante. Quando eu pergunto para minhas pacientes, né, eu falo assim, olha, de 0 a 10, onde 0 é a ausência de incômodo e 10 é o pior incômodo que você já sentiu. Qual que você classifica essa dor, essa ardência, que a gente chama de escala de cor EVA, né? Escala de dor de EVA. E aí esses pacientes normalmente indicam 5, 6, 7, ou seja, é um incômodo, gente. Mesmo que seja 5, é metade, né? Metade é o quê? Aquela dor que não dói tanto, mas que não faz você esquecer que ela está ali. Então isso é chato, isso diminui a qualidade de vida, isso faz você, às vezes, não estar presente de corpo e alma nos momentos, porque você está o tempo todo se remetendo àquela sensação dolorosa. Então isso é muito importante que seja tratado. Agora, gente, que você já sabe, né? O que é a síndrome da ardência bucal, quais são as causas, quais são as populações que elas mais acometem, né? Que são mulheres, pós-menopausa, mas também podem acometer homens, normalmente que fazem tratamento para hipertensão arterial, diabéticos, elas também podem acontecer, mas em menor número. Normalmente são 3 mulheres para um homem, mas não quer dizer que os homens também não sejam afetados por essa condição, tá certo? Pra vocês terem ideia, no meu consultório, no último mês, foram 7 pessoas. Então, 6 mulheres e um homem com queixa de síndrome de ardência bucal. Então, está sendo bem prevalente, tá certo? Tem que ser investigado. Vocês já entenderam quais são as causas e qual será o tratamento, né? Já que tem múltiplas causas, qual será o tratamento? Então, gente, existem múltiplos tratamentos. Como normalmente as mulheres pós-menopausa, há uma questão relacionada à deficiência nutricional também, aproveitamento de nutrientes, toda uma questão relacionada com hormônio, de você aproveitar nutrientes como cálcio no intestino, etc. Tudo relacionado com estrogênio, progesterona, uma série de coisas, que eu não vou entrar em tanto detalhe. Você pode ter diminuição de aproveitamento de nutrientes. Então, normalmente o tratamento pode ser feito com suplementação de alguns nutrientes. A gente suplementa aquilo que a gente sabe que você vai precisar um pouquinho mais porque sua absorção está deficiente. Então, normalmente vão ser ferro, vitaminas do complexo B, zinco, ácido fólico, vitamina C, ácido alfa-lipóico, que naturalmente é produzido pela gente, mas que tem uma série de efeitos, entre eles efeitos poderosos antioxidantes, entre outros. Então, a gente pode fazer o tratamento com essa associação. A gente também pode, a critério de diagnóstico, ou seja, fazer um diagnóstico diferencial, mesmo que você não perceba visivelmente na mucosa da pessoa um sinal de uma infecção fúngica, você pode passar um antifúngico só para fazer um diagnóstico diferencial, se esse paciente continua sentindo ardência mesmo com antifúngico, certo? Então, tratamento pode ser com nutrientes, né, suplementação de nutrientes, antifúngico para critério de diagnóstico diferencial,
Pode ser feito também com laser terapia. Então, laser de baixa potência. A gente tem um protocolo individualizado para cada paciente, onde existem pontos específicos de irradiação de laser que você bota na boca. O laser não dói, gente. É um laser vermelho. E também a gente pode utilizar o infravermelho, que ele tem maior potencial de profundidade e promove efeitos de analgesia. Então, um tratamento com laser terapia, que pode ser feito normalmente com intervalos de 48 horas, e um protocolo que pode durar, digamos, 15 dias, certo? Lembrando que cada paciente é um caso. Então, é um tratamento também. E até medicamentos como antidepressivos e ansiolíticos. Normalmente, o clonazepam é muito utilizado também no tratamento da síndrome da ardência bucal. Tá certo, gente? Só para vocês entenderem o que é a síndrome da ardência bucal, que ela é uma condição que ninguém sabe como surge, mas sabe que as populações que apresentam a síndrome da ardência bucal têm em comum algumas características, como mulheres pós-menopausas, uso de alguns medicamentos, deficiências nutricionais, condições na área local, utilização de algumas órteses, né, por exemplo, próteses dentárias, que podem levar ao estalo, né, a desencadear a síndrome da ardência bucal. Como eu já falei para vocês, síndrome porque existem várias causas. Então a gente trata dessa maneira e tem tido bons resultados, gente. Para vocês terem ideia, tinha uma paciente minha que ela estava com queixa da síndrome da ardência bucal, pós-menopausa também, e tinha feito um implante recentemente, e a queixa dela era 7, a dor que incomodava era 7. Recentemente, um mês após o início do tratamento, que eu fiz substituição de alguns medicamentos, ela tomava Zolpidem, parou de tomar o Zolpidem, logicamente quem substituiu é o psiquiatra, e eu fiz algumas suplementações, a dor que era 7, ela falou que agora está oscilando entre 3 e 2, tem alguns dias que é um pouquinho mais, tem dias que é 4, outros dias que é 2, mas que ela fala que nem se compara como estava antes, que está muito feliz e grata, mas a gente vai continuar intervindo para que a gente consiga zerar essa dor e deixar ela livre, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia de como é a abordagem da síndrome da ardência bucal. É um tratamento que não é feito uma vez só, chegou, tomou o medicamento e sai. O paciente tem que voltar para um retorno e às vezes precisa de um certo acompanhamento e algumas solicitações de exames. Porque se você está passando suplementos, você tem que acompanhar por exames para não estar suplementando demais esse paciente. Tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, gente. A síndrome da ardência bucal está se tornando mais conhecida agora. E eu acho bem interessante isso, já que tem acontecido cada vez mais e é um pouco incapacitante para as pessoas, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, pode deixar seus comentários com suas dúvidas aí, que eu vou responder todo mundo. Se inscreve no meu canal para não perder nenhum conteúdo, que eu só vou trazer conteúdos relevantes para vocês, tá certo, gente? E se eu esquecer de falar alguma coisa, que é muita coisa pra gente lembrar o tempo todo, eu vou deixar em forma de comentários aqui no vídeo e aí vocês acompanham, tá certo? Até a próxima, gente.